Boa noite, igreja. Boa noite também aos irmãos que estão em casa. É a primeira vez que eu vou falar à noite. Eu sempre falo pela manhã. E aí bate o nervoso, sempre vai bater, né, gente? Porque a palavra de Deus transmitir a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Então, eu vou orar. E logo após a gente vai compartilhar um pouquinho do que Deus passou para mim, né? Porque primeiro eu escuto, primeiro eu aprendo e depois eu passo para os irmãos. Oremos. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua misericórdia na minha vida. Obrigado porque o Senhor, durante esses anos de vida, sempre esteve presente. E sempre foi uma alegria, Senhor, poder trabalhar para o Senhor. Poder dedicar a minha juventude, esse meu tempo ao Senhor. Que o Senhor abençoe todos que estão aqui, suas famílias, quem está em casa também. Que o Senhor abençoe esse tempo que estamos passando. Sabemos que estamos passando porque o Senhor tem segurado em nossas mãos. O Senhor tem nos ajudado, tem nos guiado. Abençoe a juventude da tua igreja para que ela cresça mais e mais, Senhor. Abençoe a tua igreja. Que possamos, Pai, ouvir o que o Senhor quer que ouçamos essa noite, que possamos refletir e, sobretudo, colocar em prática, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da juventude, quem sabe o tema da juventude desse ano? Mais forte, gente? Onde estão os filhos? Então eu peguei em cima aqui desse tema e eu dividi em 3 tópicos para a gente pensar. O primeiro tópico, a gente vai abrir a Bíblia em João 3,16, mas acredito que os irmãos saibam de cabeça esse versículo, mas a gente pode abrir. Deixa eu colocar lá. Para ler. Quem souber vai falar junto comigo, né, gente? Só um momentinho. Vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é o chave para todo aquele que aceita Cristo como Salvador. É um versículo que todos os cristãos conhecem, né? Assim como o Salmo 23. E o primeiro tópico é: somos filhos do amor. Nós somos filhos do amor. Então nós somos amados por Deus. Quando Deus entregou o seu Filho, e aí eu quero que vocês pensem, quem aqui é pai e mãe, vai pensar que numa situação difícil, onde você tenha que entregar o seu filho para a morte, você não entregaria o seu filho, você iria onde? No lugar dele. Então aí a gente vê a grandeza do amor de Deus, porque o que ele faz? Ele não vai no lugar, ele entrega o seu único filho sem pecado no nosso lugar, para morrer por nós, pessoas pecadoras. A gente não entregaria nosso filho para morrer por um bando de gente pecadora, mentirosa e com tantos outros erros. A gente não entregaria. A gente falaria, se não tem outro jeito, então eu vou. Mas ele entregou como símbolo desse amor por nós. E para nos tornar filhos dele. Porque a gente se torna filho por adoção, quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador. Então, ele poderia ter destruído tudo novamente. Mas aí ele pensou em um outro plano. E esse plano era Cristo, era o Filho do amor. E nós somos filhos desse amor. Nós não somos filhos da ira de Deus, nem da raiva de Deus. Nós somos filhos desse amor de Deus. Então, a gente muitas vezes as pessoas passam, né, a paternidade divina como se Deus fosse um carrasco, como se ele estivesse ali para te castigar, para te punir, né, se você não fizer aquilo que ele quiser. Não é isso. Nós somos filhos do amor dele. Ele não é o nosso carrasco. Nós não somos filhos da ira e da raiva dele, né? Quando ele nos criou com amor. Quando ele viu tudo o que aconteceu, ele sempre foi pensando numa nova forma de nos resgatar para ele. E essa forma, né, a última e a finita, é a vinda de Cristo e a sua morte como cordeiro no nosso lugar. Estão conseguindo compreender, gente?
E aí eu vou completar aqui lendo o 17 e o 18, porque eu gosto muito dessa passagem, que vem assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para a gente reconhecer essa paternidade, né, a gente é filho, a gente precisa reconhecer, e a gente vai reconhecer através da figura divina, porque ele foi o sacrifício vivo, foi ele que foi a representação ali do sacrifício, ele que se tornou o Cordeiro, e por ser filho de Deus e nós aceitarmos, a gente se une ao sangue de Cristo, nós nos tornamos irmãos por adoção, e aí passamos a ser filhos de Deus. Então, como nós somos filhos do amor, quem é filho de Deus escolherá sempre o amor. Essa é uma das marcas. Aonde estão os filhos? Quem são filhos de Deus sempre escolherão o amor. Sempre diante de uma situação difícil, você tem que pensar, se colocar no lugar, né? Conversar com Deus, e você vai reagir sempre com amor. Mesmo que sua vida esteja em perigo, mesmo que você esteja em dificuldade. E ele fala de dar a face para ser batida, a segunda face. Não levantarmos a mão, levantarmos a voz. E isso é muito difícil. Por sermos pecadores, isso se torna um pouco difícil. Mas aí quando a gente olha para a paternidade de amor, a gente começa a olhar para o nosso irmão com amor. Porque a gente entende que a gente é amado. Por isso que eu estou falando um pouco dessa relação filho e irmãos. Porque a relação é uma relação entre três. Vamos dizer assim, Deus, Cristo, nós e o outro. É sempre essa relação de amor, né? Tanto que ele fala: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa relação, ela sempre vai existir. E ele fala: não tem como você dizer que me ama se você não ama o seu irmão. Então não tem como você ser o meu filho se você não tiver a marca do amor, se você não tiver a marca da bondade e da caridade. E não é só a caridade por fazer, porque muitos às vezes acham que para ir até Deus tem que fazer obras. As obras, elas são reflexo da sua gratidão, do seu amor, do seu relacionamento com Deus. Não é uma obrigação para você chegar até Ele, porque a imagem, o símbolo para chegar até Ele é Cristo. É reconhecer a Cristo como seu Filho e reconhecê-lo como seu Salvador. Então você, para amar, não adianta só fazer. Chegar assim: mas eu dou tantas coisas, dou tantas cestas básicas, eu faço tantas coisas, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas às vezes você não faz com amor, você faz por fazer, ou você faz por ego. Às vezes você nem sabe por que o irmão está precisando. Às vezes uma palavra vai valer às vezes muito mais do que um alimento, um abraço, um carinho, a palavra mesmo do Senhor. Então por isso que as obras, elas são reflexo, mas elas não te levam, né, até o Pai do amor, e nem provam que você ama. Porque para fazer você tem que fazer com amor. E Deus, ele vê a intenção do nosso coração, né? Por isso que a gente tem que buscar sempre o amor. Buscar sempre, quando ouvir que o irmão está passando por uma situação ou algo complicado, buscar tentar entender e se colocar no lugar dele. Porque é assim que a gente começa a adquirir esse amor. A gente se colocando no lugar. Se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria de ser colocado de lado, ou que alguém só fizesse só para dizer que fez, e está ali dando as coisas, está tirando foto para postar numa rede, e está querendo aparecer para os outros. Então o amor, ele não é isso. A gente sabe, lá em Coríntios fala sobre o amor, né? Que a gente conhece esses versículos também. Então a gente buscar o amor, buscar amar o outro. Isso não quer dizer que você vai viver sempre com essa pessoa. Isso não quer dizer que você vai gostar ou ter uma afinidade tão grande com essa pessoa, mas que no momento de dificuldade você vai conseguir amar essa pessoa, mesmo que seja seu inimigo, e estender a mão para ela. Você vai conseguir pela figura divina, porque é o amor de Deus que vai nos constranger. É Ele que vai nos tornar filhos amáveis. Porque se depender da gente, não tem nada de bom, não sobra nada de bom. Ainda mais quando se trata em relação com o inimigo, com alguém que não gosta da gente. Então é só Deus que pode nos constranger e nos tornar filhos amáveis, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o filho pródigo. A gente conhece a história. Eu só vou citar aqui onde se encontra, mas não precisa abrir agora não, que é Lucas 15, do 11 ao 32.
né? Quando a gente tem a passagem dos dois irmãos, o mais novo e o mais velho. O mais novo pede tudo, vai embora, torra tudo. E o mais velho fica com o pai. E depois de um tempo o mais novo volta, arrependido, e o pai o aceita. O pai o aceita novamente. E aí o que acontece? O irmão mais velho, ele se ira, né? Ele fala, poxa, eu estava aqui esse tempo todo, e você nunca fez nada para mim, você nunca fez uma festa para mim, e ele ficou esse tempo todo, gastou tudo, voltou, né? Gastou do jeito que gastou, e você o recebe de braços abertos. E a figura desses dois filhos, os dois precisavam ser tratados, tanto um como o outro. E aí a gente vai ver a relação tanto de filho como de irmão, porque a gente precisa também trazer para essa relação com o próximo, para a gente conseguir entender o nosso lugar de filho. Então o outro, quando vai, gasta, reconhece e volta. O pai o aceita novamente, né? Ele queria voltar inclusive como empregado, ele não queria voltar como filho. E aí vai uma outra marca: a gente não deixa de ser filho. Quando a gente aceita Cristo como Salvador, a gente não deixa de ser filho de Deus, né? A gente, às vezes, por estar distante, por ter feito tantas coisas, a gente acha que a gente não merece mais esse título de filho de Deus, mas a gente não deixa de ser, né? Pela graça divina, nós não deixamos de ser filhos de Deus. Então ele recebe com alegria, ele recebe com amor. E o outro irmão fica ali irado, ele não consegue entender, talvez por ciúme e inveja, ele vai questionar o seu pai de ter recebido o filho daquela forma, enquanto ele estava lá e não foi recebido daquela forma. E aí eu quis fazer essa parte para a gente entender como é que a gente tem se comportado em relação aos outros filhos de Deus. Porque não só tem um, é uma grande nação, são vários. E às vezes a gente se acha no direito de escolher quem Deus deve aceitar ou não, de volta. A gente acha no direito de escolher aquele que vai entrar por essa porta e sentar. E aí vem a parte da acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção dos seus filhos. Ele os ama com igualdade. Ele não faz distinção dos filhos dele. E aí, às vezes, a gente está aqui e a gente serve como uma barreira para que os outros venham até Deus. Porque a gente se acha tão justo, a gente acha que já está tanto tempo na igreja, que a gente vem a todas as EBDs, a todos os congressos, que a gente participa de tudo. E aquele irmão está lá, vem quando quer ou quando não quer, ou já sumiu tanto tempo. E aí, quando ele retorna, às vezes a gente não vai até a pessoa, ou quando ele se interessa em fazer algo na igreja, a gente às vezes já se levanta. Ah, mas fulano vai fazer aquilo lá na igreja? Mas fulano estava lá há pouco tempo. Então a gente se acha às vezes no direito de escolher pelo Pai. A gente se acha no direito de escolher. Quando foi Deus que enviou o seu filho, ele deu o sacrifício, foi ele ter entregue o filho. Então ele que vai saber quem ele vai receber ou não, né? A pessoa que vai chegar até ele. Até porque a gente não consegue enxergar o coração do outro. Então a gente tem que trabalhar essa questão de ciúme, de inveja, que acontece muito entre irmãos. Tem várias histórias na Bíblia. Você já deve ter ouvido várias histórias de famílias que irmãos se odiavam, brigavam, até mesmo em tragédia. Porque a gente acha no direito, talvez, de achar que é mais próximo do pai, de controlar a decisão do pai. De controlar aquilo que o pai vai fazer, como ele vai fazer, como ele vai abraçar essa pessoa que está precisando. Então você tem se comportado como? Como um filho rebelde? Como um filho que é deixado de lado, se sente deixado de lado? E se você se sentir deixado de lado, você tem livre acesso para ir até Deus, até seu pai terreno, ou alguém que você acha que está te deixando de lado, e dizer, e ser sincero, e dar a oportunidade do outro dizer. Talvez se o filho tivesse mais maturidade, ele ia enxergar que ele foi o suporte do pai até o filho que estava perdido retornar. Ele foi ali peça fundamental. Porque às vezes a gente deixa o ego tomar conta da gente e a gente sempre quer estar aparecendo. Mas às vezes as pequenas coisas, por mais que o outro talvez não fale, muito obrigado, tenha sido fundamental para essa outra pessoa, né? E ele fala, meu filho, você estava aqui comigo. Você estava aqui, você desfrutou aqui da minha presença, das coisas. Mas ele ali, irado, tomado pelo ego, pelo ciúme, ele não conseguiu lembrar desses anos que ele passou com o pai. Que o pai estava ali presente, sustentando, suprindo, e ele auxiliando o pai. Então a gente tem que pensar nisso também. Ou você tem se comportado como um filho arrependido, e um filho
que se sente amado apesar dos seus erros e dos seus pecados. E aí eu falei isso justamente porque, como a gente se vê como filho, vai influenciar no nosso relacionamento como irmão, nosso relacionamento com o próximo. Quando a gente se sente amado, a gente se sente protegido por Deus, a gente consegue estender isso para os outros, porque a gente se sente amado. Então a gente tem que pensar, quando eu me levanto contra uma outra pessoa, será que eu tenho me sentido realmente amado, perdoado? Ou como eu tenho me sentido? E aí eu tenho que começar a refletir e orar, e ir até Deus e buscar lembrar todos os momentos que eu precisei, ou de alegria que Ele estava comigo. Então essa relação, ela interfere. E a gente buscar não atrapalhar esse relacionamento, tá, gente? Que aí entra na questão também de julgamento com o outro, né? O outro não pode, mas eu posso. Eu faço tantas coisas erradas, não importa que eu estou escondendo. Mas o outro, como ele veio de lá, não, o outro não pode. Ele não pode fazer isso, ele não pode estar aqui. Fulano está aqui, fulano estava lá. Então a gente tem que repensar muito nisso. Porque nós também somos pecadores, né? E a gente vai para o segundo tópico, gente, que está em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós somos filhos da verdade. Fomos criados à imagem e semelhança divina. O primeiro foi o amor, somos filhos do amor. Então nos sentimos amados e conseguimos amar, conseguimos exalar esse amor. E agora nós somos filhos da verdade e precisamos buscar o caráter da verdade. A verdade aí, para mim, é uma chave de ouro e é a chave principal do caráter divino. Tanto que a sua palavra não muda, a sua palavra não falha, vai passar o tempo que for e ela vai ser a mesma. Enquanto filhos, nós precisamos buscar essa verdade, porque fomos criados pelo Deus da verdade. E aí tem tantas verdades divinas, mas aí eu quero também pensar na oposição verdade e mentira, para a gente desdobrar um pouquinho aí, né? Porque o pai da verdade é Deus e o pai da mentira é quem? É o diabo. Mas parece que a gente esquece quem é o pai da mentira, né? Porque para mim, tanto o pensamento como a inversão das palavras da verdade é uma questão muito grave. Até para mesmo a gente se reconhecer como pecador, a gente vai precisar da verdade. Porque se a gente se iludir com o ego, a gente vai achar que a gente está acima do bem e do mal, que a gente sempre vai estar certo, que a gente nunca vai estar errado. E isso também é uma forma de mentira. E é uma das mentiras mais... O inimigo, ele é muito inteligente, porque ele usa as verdades e aí ele torna meias verdades. Ele vai distorcendo essas verdades. Ele sempre vai jogar um item da verdade e um item da mentira junto. E se você não estiver baseado na verdade, você vai se deixar levar. E isso vai interferir na sua vida. Oi. Isso vai interferir. Aí eu quero que vocês pensem comigo. Vamos fazer aqui uma figura de linguagem, né? Tipo uma metáfora. A mentira é como você fazer uma viagem. Você, antes da viagem, você vai lançar um bumerangue. E você vai no caminho. Esse bumerangue é a mentira. E você vai no caminho. Uma hora esse bumerangue, ele vai voltar para você. Ele vai te acertar. Porque o bumerangue você joga e ele volta para sua mão. Mas a mentira, além de você jogar, quando ela volta muito maior. Porque para sustentar uma mentira é preciso várias outras mentiras. E a mentira leva inclusive à morte. Então a gente tem uma ilusão com os pecados muito grande. E eu continuo batendo na tecla que pecado é pecado. Não tem distinção de pecado. Não tem um pecado menor, um pecado maior. É tudo a mesma coisa. Tudo vai interferir, vai te levar à morte espiritual. E na segunda morte, a morte eterna. A ausência de Deus. E Ele é o Pai da verdade, então Ele abomina a mentira, porque é o oposto dele.
são as trevas. Então, por mais difícil que seja uma verdade, é preferível a verdade. Fale a verdade, você vai estar economizando o seu trabalho. Porque somos errados, Deus nos conhece, Ele sempre vai saber. E porque um dia essa mentira vai voltar para você, não adianta você tentar fugir. Não adianta você tentar arrumar histórias, mentiras, para não querer dizer a verdade. Porque um dia essa verdade vai chegar. E a mentira vai aparecer. E aí você gera o quê? Por que a gente fala de caráter de filho? O caráter de Deus é a verdade. Como você que é filho, vive na mentira. E aí a gente vê o reflexo disso, porque às vezes a gente escuta as pessoas falando: eu prefiro fazer um trato com um não cristão do que com um cristão. Eu prefiro comprar algo ou ter um trabalho de palavra com um não cristão do que com um cristão. E isso é muito sério, isso é muito feio. Porque Deus, Ele é verdade. A gente precisa buscar esse caráter, a gente precisa ter credibilidade. Se você errar, não é feio você chegar e falar: eu errei, eu me excedi, eu agi errado, eu pensei que dava e não dava, pensei que ia dar certo e não deu certo. É melhor você falar do que você esconder, do que você mentir, do que você arrumar uma outra história, do que você fechar um compromisso que você não vai poder cumprir. Pense antes de fechar um compromisso. Pense antes de dar a sua palavra, de falar com o outro: olha, eu vou fazer, eu vou ir, né? Ou em relação aos sentimentos: eu gosto de você. Pense, porque ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. A gente precisa aprender a ser de verdade. A gente precisa ter caráter de verdade. Então, se dá para fazer, vai dar para fazer. E aí você buscar cumprir aquela tua palavra. Não fazer trato de tolo, nem com Deus e nem com os outros, né? Não fazer o outro de bobo, porque isso vai aparecer, né? E aí a gente tem aí para confirmar, em João 14:6, a gente tem aí a questão do Pai da verdade. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele já está dizendo ali: o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas o inimigo tem conseguido tragar com as suas mentiras? Muitas. E é uma coisa que chega a doer. Eu trago aqui um exemplo de novo de um programa de televisão que eu assisti, porque quando você escuta, chega a doer. São pessoas que estão na vida do crime, na vida das drogas iludidas, na vida da homossexualidade iludida. E aí você vê como isso vai afastando, porque o pecado, o erro, a mentira, ela vai te afastando. Você vai se cegando, você não quer chegar perto da verdade. Para você, a verdade é um oponente, você não quer que chegue, você não quer que venha à tona, você não quer ouvir, você não quer pronunciar. Você vai se afogando naquela mentira. E aí a gente tem João 8 de novo, 44. Ó. Que aí fala aqui do oposto. Vou ler do 43, só para vocês entenderem melhor. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. Presta atenção, não compreendeis a minha linguagem. E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a gente precisa reconhecer quem é o nosso pai. Aí ele fala ali: onde estão os filhos? Quem é o nosso pai? É a verdade, o amor, ou é a mentira, a ira e a guerra, que é o oposto? Então a gente tem que começar a pensar nisso, buscar o caráter de filho, buscar a credibilidade, buscar a verdade. Nós não somos obrigados a sermos perfeitos, até porque Deus sabe disso, por isso que Ele enviou o seu Filho. Mas nós precisamos ser verdadeiros. É algo que a gente não pode negociar. A gente tem que ser verdadeiro com Ele, com a gente e com o outro. A gente não pode negociar a verdade, nem o amor, nem a verdade. Vamos lá, para a próxima e final. Se eu estiver me alongando muito, alguém me fala, tá, gente? Tá, Isabela? Eu nem sei. Voltei. Está em Jeremias 31,
do 31 a 34. Eu ia pedir para alguém ler, mas como as pessoas estão assistindo em casa, não dá tanto para ouvir, então por isso que eu estou lendo. Porque a gente gosta que os irmãos participem. Mas aí eu estou lendo justamente para isso. Jeremias 31, do 31 ao 34. Posso ler? Firmada a nova aliança com Israel. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nós somos filhos da nova aliança divina. Antigamente, depois do pecado, a gente sabia que Deus se relacionava de certa forma, precisava de uma figura para ir até Ele. Quando Cristo vem e o véu se rasga, nós podemos ter livre acesso ao Pai. Nós tivemos, essa foi a questão principal. Nós fomos religados à imagem divina. Então, chamados de filhos e podemos ir até Deus. A gente não precisa esperar, gente, só o irmão falar, lê fulano, ou esperar o pastor no dia de domingo, abrir a Bíblia aqui. Ele é o seu pai, como é do pastor Jadir, como é o meu. Então, se você chegar até Ele, Ele vai te ouvir. Você não precisa esperar. Não tem essa, porque a oração de fulano é mais forte, porque a oração de ciclano, porque a sua também você também é filho, você também tem esse livre acesso. Você não precisa esperar um intercessor, um intermediário chegar até Deus e contar o que está acontecendo ou pedir algo. Você precisa buscar esse relacionamento de filho. Você precisa resgatar esse lugar que é seu. Você não deixou de ser filho. Quando você aceita, você não deixa de ser filho. Então você não precisa ficar esperando o outro pensar, o outro falar, o outro decidir, o outro orar para que as coisas mudem na sua vida. Você tem livre acesso, você tem isso aqui, ó. Ele é o Deus da verdade, a palavra dele é a verdade. Então você pode ler e diretamente dobrar os seus joelhos aonde você estiver e conversar, ou até mesmo sem dobrar os joelhos, na rua, caminhando, você pode conversar com Deus, você pode se dirigir até Ele, e Ele sempre estará disposto a te ouvir. Esta é a nova aliança. Nós estamos novamente religados com Deus, nós nos tornamos filhos novamente, Conforme quando ele andava lá com Adão, lá no início, e observava, nós temos esse direito novamente. A gente não vê aqui face a face ainda, porque nós estamos esperando a volta, mas nós temos a presença, nós temos o Espírito Santo, e nós podemos sentir, nós podemos buscar essa presença como Pai. O filho que é amado, o filho que se sente amado e que ama o seu pai, ele busca estar na presença do seu pai. Ele busca conhecer o seu pai. Porque para a gente entender a verdade, para a gente andar na verdade, a gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa estar próximo à verdade. Para a gente se sentir amado, a gente também precisa conhecer o outro. Porque senão a gente só escuta. Eu tive uma vez numa aula, uma aluna que virou e falou... Aconteceu um acidente, a menina foi para um lugar que não podia, estava tendo obra, um prédio, e ela acabou caindo no buraco lá do elevador e morreu. E aí a menina contando essa história falou, viu, tia? Porque Deus castigou ela, porque ela foi. Porque a gente cria essa imagem de Deus, a gente cria essa imagem do Pai. Ele ainda é justiça, mas Ele é amor. E Ele deixou um justificador para ir à presença dEle, que é o seu Filho, que é Cristo. Então, se a gente ama, não tem como a gente dizer que a gente ama uma coisa e nunca olhar para aquela coisa, e nunca estar perto daquela coisa. Como é que a gente ama? Quando a gente ama, quando a gente está apaixonado, a gente quer encontrar com a pessoa, a gente quer estar próximo da pessoa. Às vezes a gente diz que ama a Deus e vai ao culto quando quer, e lê a Bíblia quando quer, e faz quando quer, e faz de qualquer jeito, porque é para Deus. É como se fosse assim,
qualquer coisa, é para Deus. Se não der tempo, eu faço assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Eu nem sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou assim mesmo. A gente não se prepara, a gente não busca, a gente não quer conhecer, porque é para Deus. Mas se for para o trabalho, a gente está lá firme. Se for para estudar, a gente está lá firme. Se for para alguma competição, a gente está lá firme. Se for para sair com os amigos, firminho. Se for para sair com o namorado, firminho. Mas para Deus é sempre o último. Aí lá no final ele vai dizer assim, como está em Lucas 13, 27. Se aparte de mim porque eu não os conheço. Isso que vai ser triste. Isso que vai ser triste. Né? Eu sempre falo, não é o sentimento do outro. Porque a gente às vezes quer, igual o irmão lá do filho pródigo, a gente quer legalizar nossas atitudes pelo outro, pelo aquilo que a gente vê do outro. Então a gente fala assim, mas fulano não está lá. Fulano é formado, é professor e ele não foi. Então por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que fazer? Mas fulano é mentiroso, por que eu tenho que agir com ele com a verdade? Mas fulano é assim assado, por que eu tenho que fazer? Hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não, porque a igreja eu não preciso, a escola bíblica não precisa bater ponto, não vou levar falta, não vou ser reprovado. Eu não preciso. Mas aí a gente vai ouvir lá no último dia isso aqui. Já imaginou que triste? Você dá de cara com Deus e ele fala, eu não te conheço. Porque essa é a verdade, quando você não convive, você não conhece. Você ia abrir a porta da tua casa para alguém que você não conhece? Ia dizer que ama essa pessoa se você nunca viu? Ia deixar ela ficar ali à disposição das suas coisas, do seu dinheiro? Se você nunca viu, ele vai fazer a mesma coisa, gente, é uma questão de lógica. E com pesar, eu acredito. Porque para ele, assim como tem alegria quando o pecador se arrepende, também tem pesar quando alguém morre distante dele. Porque ele não se alegra na perdição do outro. Conforme tem a alegria no céu quando o pecador se arrepende, também tem pesar divino quando alguém morre distante dele. É com muita dor, deve ser muito difícil para um pai chegar e dizer e fechar a porta, eu não te conheço. Mas o que ele pode fazer, se essa pessoa durante a vida toda esteve distante? Alguns por não conhecerem, outros por conhecerem e abandonarem, outros por estarem na igreja e estarem distantes, porque estar aqui não quer dizer que você tem um relacionamento direto com ele, quer dizer que você vem aqui, você frequenta. Agora, se você tem um relacionamento, são essas atitudes que vão mostrar onde que estão os filhos. É esse reflexo de vida, é o amor, a verdade e o reconhecimento da aliança. Porque já imaginou que triste? Né? Mas ele é justo, então ele não pode, e ele não, por verdadeiro, ele não pode voltar atrás na palavra que ele designou. Por mais que ele queira, ele não pode, ele tem que agir com justiça e com verdade. E com pesar, porque para ele é triste perder alguém. Mas a gente precisa reconhecer, e a gente não tem que ir a ele apenas pelo compromisso e com medo do inferno não, gente. A gente vai até ele por reconhecimento, por amor. Então você que pôde ouvir essa palavra, esse é o momento de você refletir nas suas atitudes, até os dias atuais. Refletir na maioria das suas atitudes, porque a gente não vai conseguir ser 100%. Porque ninguém consegue ser perfeito, mas a gente refletir nas nossas atitudes. Se eu tenho agido com amor, se eu tenho agido com verdade, se eu tenho tido o caráter do meu pai, ou se eu tenho tido o caráter oposto ao meu pai. E se você que está aqui nessa noite, eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Só David que não. Porque ele vai ter que vigiar uma criança. Eu vou pedir para que os irmãos fechem os seus olhos e reflitam. Né? Quando a gente chega até Deus, quando a gente reconhece o sacrifício divino, que Ele se tornou o cordeiro sacrifício por nós, essa figura, que antigamente era o costume, né, as pessoas pegarem um novilho, imolar um novilho novo e sacrificar a Deus como sacrifício agradável. A gente tem como sacrifício a figura de Cristo. E
É através da figura de Cristo, desse amor tão grande, de um pai que abdicou do seu filho por pessoas como nós, que não valia nem um centavo, que não valia mesmo, e que não valem ainda. Mas mesmo assim ele fez essa escolha de nos levar de volta, né? De nos levar de volta à sua presença. Se você entende isso, é só fazer uma oração, é só fazer um pedido. Você não precisa mais se sacrificar, porque Cristo é sacrifício por nós. Você não precisa mais provar com as obras. As obras são reflexo do seu agradecimento a Deus, daquilo que você vê na figura de Deus. Mas você pode se ligar novamente a esse Pai, encontrar esse Pai de amor, esse Pai de verdade. Você não vai ter nenhuma surpresa ao lado de Deus. Você vai ter certezas, porque Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não é homem de voltar. Uma vez ao lado dele, você está ao lado dele para sempre, pela graça. Então, aceite, chame Cristo de novo para o seu coração, para viver com você. Chame a Deus, chame a figura do Espírito Santo para estar com você. Chame Ele para caminhar com você e te ajudar nessa caminhada, te ajudar a tentar caminhar melhor, porque nós viemos de lá e um dia nós voltaremos, na certeza e na alegria. Não é um pesar, é alegria, um dia voltar à pátria. Minha avó, ela tinha um hino que ela gostava muito, que é da linda pátria, né? Que falava: da linda pátria eu estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Como que você diz que você é filho se às vezes você nem sente saudade? Se às vezes você nem quer ficar nos braços do pai, se às vezes você não quer nem um beijo do seu pai, você nem quer estar próximo, como você vai caminhar para uma pátria que um dia foi prometido aqui na nova aliança, se você não sente saudade? Busque essa saudade, busque a presença de Deus, busque o céu novamente. Tem uma música também da Marcela, que é mais nova, Marcela Thaís, que ela fala assim: o Senhor não me deu asas, porque o Senhor saberia que eu iria querer voltar para o céu, que eu iria querer voltar para a sua presença. A gente tem que buscar isso, querer voltar para a presença do nosso Pai, querer estar diante da presença do nosso Pai, que é um Deus de amor e um Deus de verdade, um Deus que te prometeu e que não vai voltar atrás, um Deus que te prometeu e vai cumprir. O céu é logo ali, a gente não pode esquecer que o céu é logo ali, que a gente vai voltar um dia para a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente precisa começar a ter um caráter de filhos. A gente precisa começar a levantar a mão e apresentar: eu estou aqui, ó, eu sou seu filho. Não esquece que eu estou aqui, não esquece de mim, eu estou aqui. O Senhor me conhece. Porque no dia que fechar a porta, Ele vai dizer, com pesar, mas com a justiça e com a verdade, Ele vai dizer que não te conhece. E o que você vai poder fazer? Se realmente Ele não te conhece, Ele não ouviu você orar, Ele não ouviu você pedir, Ele não ouviu você se alegrar na presença dEle, Ele não ouviu você vir aqui na igreja com alegria, agradecer porque Ele tem sido seu Pai, Ele tem sido fiel, Ele não tem faltado em momento nenhum. Não esqueça isso, não dê desculpas para servir a Deus, não dê desculpas para estar diante do seu Pai. Não é o outro, gente, não é o outro, é o sentimento que vem no meu coração. A responsabilidade ainda é minha. Eu não vou poder responsabilizar o outro quando meu pai fechar a porta para mim. Eu não vou poder responsabilizar totalmente o meu irmão, porque mesmo que o meu irmão se levante para dizer que eu não mereço, eu ainda conheço a verdade do meu pai, que eu mereço, porque o sacrifício também foi feito por mim. Então eu não posso me afastar porque meu irmão está me dizendo que eu não mereço, porque eu mereço, como ele também merece. E orar para que um dia ele entenda isso. Nós merecemos, não porque somos bons, mas porque somos resgatados, fomos resgatados pela figura do Cordeiro imolado que não tinha pecado. Nós não somos bons, nós não merecemos isso aqui. Nós fomos constrangidos pelo amor de Deus. Então não deixe se iludir, não acredite nas mentiras do inimigo, porque essa é uma delas. É dizer que você não é amado, que você não merece entrar aqui, que você não merece buscar, porque você está errado. Mas aí você pisa firme e diz: eu mereço, porque foi o sangue de Cristo que foi derramado por mim. E é Ele que é meu Pai, e eu mereço porque Ele me resgatou. Você não merece, porque o inimigo não merece, ele não tem mais. É por isso que ele tenta, ele não tem mais chance. E aí ele vai continuar tentando puxar os filhos.
mas se declare como filho de Deus. Filho de Deus, não filho do oposto. Filho de Deus. Venha com alegria, busque com alegria, cante com alegria, viva a verdade, viva o amor. Você não vai ser perfeito, mas se você começar a olhar para o amor, para a verdade e para a aliança, você vai conseguir fazer a caminhada e chegar diante de Deus, e Ele vai abrir os braços e vai dizer: bendito de meu Pai, eu te recebo como meu filho amado. Você está de volta. Você está de volta para louvar, para desfrutar. Acabou a sua luta. Vale a pena, gente, a luta. Vale a pena, porque um dia a gente vai voltar para o nosso Pai. Eu vou orar para a gente encerrar. Senhor, obrigado, porque o seu amor é grande. Por mais que a gente não mereça, o Senhor sempre vai estar disposto. E como eu sempre te peço, e eu sempre vou pedir por toda a minha vida, não desista de mim. Quando o Senhor vê que eu estou prestes a me afastar, não desista de mim, sussurre, fale, peça. Que meu coração esteja sempre disposto, Senhor, a buscar o amor, a buscar a verdade, a buscar a aliança, a conviver com o Senhor. Tire aquilo, Pai, que me afasta, que me impede de chegar até o Senhor. Porque eu quero estar um dia com o Senhor, eu quero te ver e te abraçar e te agradecer por tudo. E poder estar novamente contigo. Nos abençoe, Senhor, nos faça, durante a nossa vida toda, combater um bom combate. Combater um combate com alegria, não importa, é o meu sentimento pelo Senhor, é o meu sentimento que tem que estar ali. Porque eu sou amado, porque eu fui escolhido pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, que é uma caminhada difícil, é uma caminhada estreita, mas como Deus da verdade, o Senhor nos garante a vitória. O Senhor já nos garantiu a vitória na cruz. É a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém.